Olá, uma boa tarde. Tem início no próximo dia 7 a primeira das conferências de maio do Centro de Reflexão Cristã. Este ano o propósito é organizar a esperança, procurando em 4 encontros com diferentes pensadores desenvolver as palavras que o Papa Francisco deixou em Portugal em agosto último. Vamos neste programa conhecer aquilo que vai ser apresentado pelo Centro de Reflexão Cristã, mas para já convido a olhar para alguns acontecimentos que marcam a atualidade informativa, a começar pela Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O auditório Paulo VI tornou-se uma grande sala de festas para receber avós, idosos e netos num evento promovido pela Fundação Età Grande. Um apelo ao diálogo entre gerações, preocupação permanente no pontificado de Francisco, ele mesmo, um avô, como se apresentou. L'amore ci rende migliori. L'amore ci rende migliori. Ci rende più ricchi e ci rende più saggi ad ogni età. L'amore ci rende migliori. Primo, l'amore ci rende migliori. Lo mostrate anche voi, che vi migliorate a vicenda volendovi bene. E ve lo dico da nonno, col desiderio di condividere la fede sempre giovane che unisce tutte le generazioni. Anch'io l'ho ricevuta da mia nonna, dalla quale per prima ho imparato a conoscere Gesù, che ci ama, che non ci lascia mai soli e che ci sprona a farci anche noi vicini gli uni agli altri e a non escludere mai nessuno. Este domingo foi um dia especial para Francisco, primeiro Papa a visitar a Bienal de Arte de Veneza. Simbolicamente, o pavilhão da Santa Sé está situado na prisão feminina de Giudecca, onde a viagem começou, junto das reclusas e dos artistas envolvidos na instalação. Momentos de muita emoção que destacaram o papel da arte para o desenvolvimento de talentos e capacidades em todos os contextos e sem preconceitos. Sarebbe importante se le varie pratiche artistiche potessero costituirsi ovunque come una sorta di rete di città rifugio, collaborando per liberare il mondo da antinomie insensate e ormai svuotate, ma che cercano di prendere il sopravvento nel razzismo della xenofobia, nella disuguaglianza, nello squilibrio ecologico e della porofobia. Questo è un terribile neologismo che significa fobia dei poveri. Esta primeira visita de um Papa à Bienal de Arte foi considerada um marco histórico que mostra o desejo de inaugurar uma nova era nas relações da Igreja com o mundo das artes. La sua visita, Santo Padre, rende evidente la volontà di mettere in atto un stile nuovo, in cui le convergenze plurali siano intessute nella libertà e la porzione di cammino autentico che possiamo fare insieme sia più apprezzata. Francisco percorreu os canais mais conhecidos do mundo, onde alertou para os riscos que a sobrecarga do turismo e as alterações climáticas representam para a cidade italiana. Em Veneza, houve também um pouco da JMJ Lisboa 2023, numa conversa entre o Papa e os jovens das dioceses da região. E tu, senza paura, va controcorrente. Prendi la vita tra le mani, mettiti in gioco, spegni la TV e apri il Vangelo. È troppo questo, eh? Lascia il cellulare e incontra le persone. Il cellulare è molto utile per comunicarsi, è utile, ma state attenti quando il cellulare
ti impedisce di incontrare le persone. Usa il cellulare, va bene, ma incontra le persone. Sa cosa è un abbraccio, un bacio, una stretta di mani, le persone. Non dimenticate questo, usa il cellulare, ma incontra le persone. Como é tradição na oração do Regina Coeli, a viagem alargou o olhar para um mundo em guerra, particularmente para o drama do Haiti e da sua população desesperada. Penso ad Haiti, dove è in vigore lo stato d'emergenza e la popolazione è disperata per il collasso del sistema sanitario, la scarsità di cibo e le violenze che spingono alla fuga. Affidiamo al Signore lavori e le decisioni del nuovo Consiglio presidenziale di transizione, insediatosi giovedì scorso a Port-au-Prince, affinché con il rinnovato sostegno della comunità internazionale possa condurre il Paese a raggiungere la pace e la stabilità che tanto hanno bisogno. Penso alla martoriata Ucraina, alla Palestina, a Israele, ai Rohingya e tante popolazioni che soffrono a causa di guerre e violenze. Il Dio della pace illumini i cuori perché cresca in tutti la volontà di dialogo e di riconciliazione. Esta semana, a Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos promoveu um encontro internacional com mais de 200 párocos sobre o tema Como ser Igreja Sinodal em Missão. A iniciativa decorreu à porta fechada na Fraterna Domus, nos arredores de Roma, com a participação de 3 sacerdotes portugueses. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O padre Sérgio Leal participa no Encontro Internacional de Párocos para um diálogo sobre o exercício da sinodalidade e os desafios que se colocam às paróquias. É pároco na Diocese do Porto e participa num encontro mundial de párocos que acontece em Roma. A iniciativa surge no âmbito do debate sobre o tema da sinodalidade e para apontar propostas de concretização no lugar de exercício por excelência. A paróquia tem de ser o lugar concreto de exercício da sinodalidade. O Papa diz que o primeiro nível de exercício de sinodalidade é a Igreja particular e a Igreja particular concretiza-se e realiza-se nas suas paróquias como uma célula fundamental da vida eclesial. Uma certeza que se junta à dúvida sobre o lugar de referência que a paróquia é ou não é. O Papa Dilo na Evangelii Gaudium, no número 28, que a paróquia não é uma estrutura caduca, né? E na verdade não o é. Pensamos no Papa João XXIII, definia a paróquia como o fontanário do centro da aldeia onde todos vão beber. O Papa João Paulo II, a paróquia como uma casa no meio da casa dos seus filhos. Hoje já não vamos à fonte, a água vem ter a casa, o mundo de facto mudou, mas a paróquia não deixa de ser essencial para a construção eclesial. A paróquia tem um lugar de universalidade que eu creio que é fundamental na vida da Igreja. Mas que paróquia na atualidade? A geografia será apenas uma de outras referências para a constituição de uma comunidade. Que hoje vivemos num determinado lugar, trabalhamos num outro, os nossos filhos frequentam uma escola num outro lugar, porque frequentam aquela escola, é preferível frequentar a catequese nesse lugar, porque estão ali os colegas de escola e aí haverá um sentido de grupo e de pertença diferente. Portanto, hoje vivemos um tempo de mobilidade que também implica um repensar da paróquia nesta perspectiva. O desafio é então ir ao encontro, concretizar o mandato do Papa Francisco de uma igreja em saída. E uma igreja em saída que nos impele a desacomodar dos velhos esquemas, e espero que este encontro sinodal traga isso.
pensar a paróquia à luz da realidade odierna. Creio que esse é o grande desafio deste sínodo. Não está em causa nenhuma matéria doutrinal, está em causa o modo como a Igreja se situa junto do mundo contemporâneo. E hoje os homens e mulheres situam-se de modo diferente na relação com a fé, na relação com a espiritualidade. O sentido de pertença e a dinâmica comunitária ganharam hoje contornos diversos. O Encontro Internacional de Párocos decorre em Roma e reúne 200 sacerdotes de todo o mundo. O tema Como ser uma igreja local, sinodal em missão é a proposta para o diálogo que quer recentrar a igreja no caminho sinodal. O Papa tem prolongado este caminho sinodal, era apenas uma assembleia, já são duas, já se estabeleceu um conjunto de dinamismos para o pós-outubro deste ano. Aquilo que o Papa quer dizer de modo evidente é que a sinodalidade é um modo de ser igreja, ou então, como dizia São João Crisóstomo, que sinodalidade, que sínodo e igreja são sinónimos. Isto é, que a igreja só será aquilo que deve ser se for uma igreja a caminhar em conjunto, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para além do Padre Sérgio Leal, participam no Encontro Internacional de Párocos, em representação de Portugal, o Padre Adelino Guarda, da Diocese de Leiria Fátima, e o Padre António Bacelar, da Diocese do Porto, como convidado da Secretaria-Geral do Sínodo. Este e outros acontecimentos da atualidade religiosa passam pelo endereço agência.eclésia.pt. Recebemos agora Inês Espada Vieira, Presidente do Centro de Reflexão Cristã. Obrigada, Inês, por estares connosco. O tema deste ano, organizar a esperança. Que intenção é esta? Boa tarde, muito obrigada por este convite. O Centro de Reflexão Cristã também precisa destes espaços para partilhar esta necessidade de todos juntos organizarmos a esperança. Não é uma ideia, o título certamente o reconhecerão, é uma ideia que o Papa tem falado, que se encontra noutros lugares, mas de facto nós vivemos tempos em que não é fácil ter esperança e também queria dizer que nós não somos ingênuos, não estamos a pensar agora que vamos fazer, enfim, um programa a falar de um futuro só risonho. Mas há um diagnóstico que o Centro de Reflexão Cristã já fez, portanto, reconhecer a esperança é reconhecer que ela está presente. E que é possível e que é o caminho de todos os cristãos. O cristianismo e a nossa relação com Jesus Cristo é uma relação de esperança. E, portanto, organizar significa que a esperança é pensar que, com pluralismo, com diferentes vozes, precisamos não só de sonhar um futuro melhor e um presente já hoje melhor, mas de organizar, de prepararmos, de, em conjunto, dialogarmos e pensarmos também com o exemplo daquilo que está a ser feito de bom e que tem resultados concretos. Portanto, pensarmos nestas práticas em conjunto sobre como vai ser este presente que é o nosso. E este diagnóstico que o Centro de Reflexão Cristã faz em torno da esperança passa também por convocar diferentes pensadores para identificar precisamente esses lugares da esperança? Bom, na verdade, são uns lugares muito específicos de que o Papa nos falou o ano passado no formidável discurso que fez no Centro Cultural de Belém, um discurso que está ancorado, para usar uma metáfora que é também a do Papa, ancorado aqui também em Lisboa como cidade europeia. A cidade da fraternidade, como ele falou também. Exatamente, mas também ele fala, estes lugares específicos são lugares a que ele chama estaleiros. Os estaleiros são o lugar, enfim, da reparação, da construção e da reconstrução. É um lugar onde estão a acontecer coisas e, portanto, as primeiras 4 conferências, as primeiras 3, dias 7, 14 e 21 de maio, são a partir dos estaleiros que o Papa identifica nessa carta. Estaleiros que são o ambiente, o futuro e a fraternidade. A que nós acrescentámos uns verbos que também são inspirados naquilo que é o texto do Papa, uns verbos que decidimos colocar no gerúndio. Enfim, é uma forma que nos põe a caminho, que mostra que está a ser feito, que estamos fazendo, construindo em conjunto. E sim, diferentes pensadores, mas não só pensadores. Pessoas, obviamente, da academia, o conhecimento científico é fundamental e é uma das razões da nossa esperança, não é? Mas também projetos concretos que estão a acontecer, com os pés na terra, mais uma vez pensando que não somos ingênuos, mas com, enfim, para usar outra conversa, outra imagem que conhecemos, com as mãos na massa. As mãos na massa, que é aquela que cria,
que constrói outra vez, de facto, junto das pessoas, junto dos mais excluídos, dos mais frágeis, dos que estão nas margens, constrói com eles também essa esperança. E não só para eles, mas com eles. Estes 4 estaleiros, que o Centro de Reflexão Cristã quis acrescentar, vai juntar investigadores, poetas, como referiste. Vamos ouvir falar de uma cooperativa que apoia pessoas com deficiência, vai juntar também a política e a jurisprudência, a investigação climática, a geografia, a enfermagem, a experiência também dos jovens da Missão País, que foi algo que o Papa evidenciou diversas vezes quando esteve em Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Vamos perceber também o lugar da teologia e da vida religiosa na esperança. Pergunto-te, Inês, o estaleiro é um lugar onde se constrói, onde se projeta, mas é um lugar de partida também, de missão. Quer-se com estes 4 estaleiros depois que os participantes, que os envolvidos possam depois partir anunciando esta esperança que encontraram nestes estaleiros e que ajudaram a construir de alguma forma? Bem, na verdade, essa é sempre a nossa expectativa. O Centro de Reflexão Cristã dedica-se há quase 49 anos a pensar como fazer melhor e a discutir, mais uma vez, nesta ideia de pluralidade. Nós precisamos de um diálogo e de um conhecimento plurais, não é? Cruzando e entretecendo estas vozes. Esperemos que sim. Nós também fazemos isto portanto, com uma ideia de, mais uma vez, de partilha e de reflexão, mas de uma ideia performativa, uma vontade performativa de fazer a diferença na nossa vida concreta. E também de nos alimentarmos uns dos outros, não é? Porque precisamos de sentir que não estamos sozinhos. E eu acho que esta presença, e por isso as conferências são abertas, estarão depois também disponíveis no nosso canal de YouTube, do Centro de Reflexão Cristã, e justamente para pensar neste cruzamento de vozes, de linhas e de geografias, este ano arriscámos uma 4ª conferência, um estaleiro que não está declarado, enfim, no discurso do Papa, mas que é, vamos buscar ao título, mas desta vez outra vez com o gerúndio, Organizando a Esperança, e convidaremos todos a assistirem, desta vez online. É uma conferência exclusivamente online, a conferência final, e convocámos uma teóloga do Brasil, uma poeta chilena e uma filha da caridade, uma irmã vicentina de Espanha, que trabalha com migrantes no sul de Espanha, e também que nos vão mostrar que somos somos verdadeiramente um só povo em todo o mundo nesta esperança da esperança. Exato. Estes encontros físicos vão acontecer no Centro Nacional de Cultura, no Chiado, a partir das 18 horas, no dia 7, no dia 14, no dia 21 e depois no último dia via Zoom, no dia 27 de maio, precisamente. Inês, queria-me referir ainda, porque foi algo que o Papa Francisco focou também neste discurso no Centro Cultural de Belém, o lugar dos jovens na construção da esperança. E vocês convocam os jovens também para estarem presentes nestes painéis. Que lugar têm eles para poderem afirmar a esperança? Tem todo o lugar, não é? Porque eles são também a nossa esperança. E eu gostaria, isto enfim já é uma reflexão pessoal, também como professora, de continuar a ver, ou de ver estes jovens a mexerem-se, a dançar, mexerem-se até fisicamente, não é? Nós somos uma sociedade, também provavelmente ainda em virtude da pandemia, uma sociedade mais ou menos acomodada e muitas vezes sentada neste sentido de alguma, permitam-me arriscar, alguma indolência. Mas os jovens têm essa frescura do olhar e essa capacidade criativa de que os mais velhos também têm, ou que os jovens há mais tempo também têm, mas talvez com menos amarras. Custa-me ver, por vezes, também vemos, jovens desencantados, desde logo, enfim, desencantados, sem grandes expectativas, sem aspirações, e também os vemos. Portanto, neste diálogo entre gerações, que é uma das linhas importantíssimas para que o Papa nos tem convocado,
a justiça intergeracional que se constrói a partir de um verdadeiro diálogo intergeracional, e não é só o diálogo de fazer companhia, e é tão importante fazer companhia, estar ao lado, escutar. Cuidar, escutar, mas um diálogo de igual para igual, digamos. Igual para igual no valor do que dizem. Claro, cada um de nós traz a sua vida, o seu passado, o seu presente e certamente, obviamente, agora o seu futuro. Diz o Papa neste discurso no Centro Cultural de Belém que os jovens desafiam aos sonhos e a construir juntos. Por isso tem um lugar preponderante nestes estaleiros que o Centro de Reflexão Cristã quis recordar. É verdade, e até digo com alguma irreverência, porque nós convidámos uma pessoa e eles quiseram vir dois. Portanto, a Madalena e o António vão estar juntos. Que vão falar da Missão País. Vão falar da Missão País, que é no estaleiro, neste estaleiro da fraternidade, uma ação que tem deixado, que tem tocado verdadeiramente pessoas e lugares em todo o país. E acho que é muito importante, e é também pela persistência, pela consistência com que este serviço tem sido feito, é muito importante partilhá-lo. E ainda bem que a Madalena e que o António insistiram, vão estar os dois na mesa de dia 21, Cultivando a Esperança, nesse dia em que a conferência é dedicada a cultivar a esperança. A primeira, Guardando o Ambiente, a segunda, Gerando Futuro e a última, no dia 27 de maio, Organizando a Esperança. São estes os temas das conferências de maio do Centro de Reflexão Cristã. Obrigada, Inês, por ter estado connosco aqui no programa Eclésia, dar-nos conta deste programa. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Obrigada por ter estado connosco. Encontramo-nos em agência.eclésia.pt ou amanhã, aqui pelo mesmo horário. Tenha uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.